autistas são mais suscetíveis ao vício em aposta, né, em cassinos online ou apostas esportivas? Essa é uma pergunta justa, né? É uma pergunta que eu quero trazer aqui para responder junto com vocês, dentro de uma série de limitações. Nós vivemos no Brasil uma explosão desse tipo de coisa, né? Esse tipo de prática, né? Nós temos aí as bets, as famosas bets, uma série de empresas, né, de apostas esportivas, que no passado era muito restrito a influenciadores mais, digamos assim, mais laterais, e hoje não. Hoje está em muitos órgãos de TV, em muitos programas que tinham assim, mais respeitabilidade, né, e que evitavam no passado. Também tem o cassino online, várias coisas de cassino online. É mais ou menos a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa, mas tem muita semelhança, né? Aí no estilo do jogo do Tigrinho. Então, essa é uma realidade hoje que é muito forte no Brasil, inclusive está para ser plenamente regulamentada. Tem uma certa regulamentação aí que foi feita pelo Temer e agora está para ser regulamentada de uma maneira mais completa, né? E aí a gente tem que olhar para indivíduos, por exemplo, no nosso caso aqui, para indivíduos autistas e se perguntar o que acontece com eles dentro desse cenário. E aí eu vou discutir com vocês depois da vinheta. Olá, povão, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, estudo autismo em práticas com evidência, e eu estou aqui sempre fazendo esses debates com vocês. Pois bem, então vamos lá. Vamos começar pelo primeiro problema que a gente tem para analisar essa questão, é o fato de que, em primeiro lugar, isto é novo no Brasil. Como eu disse, né, uma regulamentação, embora não muito completa, surgiu no governo Temer, que é muito, muito, muito próximo. Então a gente teve, de fato, a explosão mais recentemente, talvez do ano passado para cá, do outro ano. Então é muito recente isso no Brasil. É muito difícil a gente ter uma boa análise de como que isso afeta indivíduos autistas, tá? Até fica essa dica aí para quem é da área da pesquisa ou que quer entrar na pesquisa, porque é um tema importante. Infelizmente, se tornará cada vez mais importante no Brasil, embora a gente já esteja vendo aí efeitos nefastos desse tipo de prática, né, de aposta online. É um problema. Hoje o Brasil já se tornou o maior mercado disso do mundo, justamente porque talvez seja uma coisa nova, às vezes tem a ver com certos aspectos culturais brasileiros, mas é uma coisa que, infelizmente, tem tomado contornos muito grandes, muitas pessoas que têm tido desfechos trágicos por conta disso. Bom, então é um tema importante, mas, em primeiro lugar, é muito recente, então a gente não tem ainda dados o suficiente. Em segundo lugar, nós temos também toda a dificuldade que é de fazer pesquisa científica no Brasil, né? Tem pouco financiamento. Quando tem financiamento, né, quando tem a pesquisa, muitas vezes as pesquisas, ela metodologicamente, ela muitas vezes é uma pesquisa de má qualidade, porque circulam no Brasil certos aspectos pseudocientíficos muito fortes, né? Basta vocês verem que na universidade de psicologia a maioria é psicanálise, que é uma pseudociência, né? Então não tem como fazer pesquisa científica de verdade quando você não está utilizando ciência como referência, né? Então tudo isso dificulta. Então a gente acaba tendo que olhar para pesquisas estrangeiras que têm uma limitação, que são pessoas de outros países, que têm cultura diferente, que têm vários aspectos diferentes, que não é exatamente generalizável. Portanto, existe uma limitação quando a gente olha para pesquisas estrangeiras, né? Então a gente lê, a gente entende, mas sempre com aquele gostinho de, poxa, se tivesse no Brasil, aí sim, aí seria interessante, a gente teria mais confiabilidade, né, em relação à interpretação para o público brasileiro. Mas eu vou mostrar duas pesquisas aqui para vocês, né, para vocês mais ou menos terem uma ideia aqui, né, de coisas que já foram analisadas nesse sentido. A primeira é essa aqui, que eu estou mostrando, eu vou falar o título em português, né? Traços de autismo em jovens adultos. Jovens adultos lá nos Estados Unidos, eles usam em geral entre 18 e 22 anos, tá? Que apostam. Então, na verdade, é que eles não pegaram pessoas autistas, né? Eles não fizeram um recorte diagnóstico. Eles pegaram pessoas que apostam e aplicaram o AQ-10, né? O Autism Quotient, que é uma escala, já mostrei aqui, já fiz um vídeo, vou mostrar aqui, de 10 traços de adultos. Então, eles aplicaram em várias pessoas que apostam, né? Pegaram um grupo grande aí. E aí, eles foram analisar quem aposta mais, quem aposta menos, né? E qual é a relação entre esse grupo, os dados que deu de traços de autismo e a população geral. Então, qual é o resultado? Pessoas que apostam, elas, em geral, têm traços autísticos em maior quantidade em relação ao público comum. Então, existe uma correlação, que aí
tem várias questões, não está dizendo que uma coisa está causando a outra, tá? Mas existe uma correlação entre esses traços autísticos, os indivíduos que apostam. Também não quer dizer que eles têm um diagnóstico, tá? Mas é claro que o diagnóstico está correlacionado com os traços. Quanto mais traços, maior a probabilidade do indivíduo ter diagnóstico, tá? Então, é uma pesquisa, digamos assim, inicial, tem poucas pesquisas mesmo, inicial, mas ela apontou uma direção aqui interessante que pode ser preocupante entre essas duas coisas, né? Nesse caso aqui, havia uma questão que eles levantaram, que é que pessoas autistas muitas vezes têm TDAH também, né? Então, será que essa quantidade maior não era mais por conta dos traços de TDAH do que do autismo? Eles fizeram aqui um trabalho e descartaram essa hipótese aqui nesse estudo, né? A correlação é, de fato, com os traços autísticos dentro desse estudo, embora, como eu disse, que tem aí uma série de limitações. Mas aí tem um outro estudo mais recente, esse que eu acabei de mostrar é de 2020, né? Esse outro é uma revisão sistemática que eu vou mostrar para vocês. O segundo texto é esse aqui, é da Neuroscience e Biobehavioral Reviews, é de 2023. O título em português é o seguinte: Autismo e apostas, uma revisão sistemática focada na neurocognição. Eles aqui não estão fazendo uma revisão para ver se os autistas têm mais probabilidade ou não de apostar, tá bom? Eles pegam os estudos que falam sobre isso e eles dizem, em primeiro lugar, tem pouquíssimo estudo, então isso é um problema. E, de fato, é verdade, eu acabei de mostrar um estudo para vocês, mas não tem um monte para eu poder mostrar, é bem difícil mesmo, né? Eles têm mais pesquisas um pouco mais básicas, que acabam dando base para ele poder fazer essa pesquisa aqui, né? E aí, qual é a conclusão que ele chega? Que indivíduos autistas, eles têm um mais lento processamento desses contextos de aposta. Eu vou ler para vocês exatamente qual é a frase que está aqui nos highlights, né, na parte que eles destacam aqui da conclusão. A descoberta mais consistente foi de que pessoas autistas podem ter respostas mais lentas em tarefas de jogo de azar em comparação com pessoas não autistas. Veja, quando o indivíduo está apostando, você tem basicamente dois tipos de apostas. Você tem aquele de cassino online, que em geral são roletas, vai rolando, você vai em algum momento clicando e ele vai parando para ver se cai tudo no mesmo lugar, né? Que é, por exemplo, o jogo do tigrinho. E tem muitas variações, não necessariamente a roleta, pode ser de maneira diferente, pode ser uma roleta da bolinha, né? Simulada digitalmente, coisas que estão em cassino, né? Normalmente. Então, aquilo ali. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que ali você vai ver aquela resposta e você vai tomar uma decisão. Você vai apostar de novo, você vai apostar quanto, no que você vai apostar, dependendo do caso que você tem que escolher, né? No outro caso, que é das apostas esportivas ou de outras coisas similares, a mesma coisa, você vai ter acesso a um monte de coisas para você escolher e você vai escolher onde que você vai colocar a aposta, se é em que vai acontecer alguma coisa no jogo, qual é o sei lá, o que vai acontecer, qual vai ser o placar final, ou quem vai jogar, quem não vai jogar, quem vai ser expulso, não sei o quê. Então, esses jogos não é igual o Mega Sena, que você vai lá, joga e espera quinta-feira que sai o resultado. É muito dinâmico, tem um ambiente contextual em que você vai sendo bombardeado de informação e vai tendo seleções e vai tomando decisão. Então, nesse contexto, tomar essas decisões, ter esse processamento mais lento pode te dar uma desvantagem. Quer dizer, em primeiro lugar, tudo isso aí é feito para você perder. A aposta é sempre a casa que ganha. Agora, quanto pior o seu desempenho, quanto mais difícil for o seu desempenho, tanto pior para você, é uma desvantagem para você. Dito isto, tudo que eu falei aqui, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: nós já estamos vivendo uma situação de desfechos terríveis para muitas pessoas que estão viciadas em aposta. O Brasil é hoje o maior cenário do mundo de aposta, mas assim, como o Brasil ultrapassou o mundo é uma coisa assim incrível, assim, muito rápido, porque tem um descontrole completo, não existe nenhuma educação no Brasil para lidar com esse tipo de fenômeno. Esse é um dado muito nefasto. Antes de continuar, quero dizer para vocês que esse vídeo é um oferecimento da Clínica Luna Aba, vou colocar aqui, que tem um atendimento presencial em São José dos Campos, Curitiba e Rio de Janeiro, né? E em quaisquer outros lugares do Brasil, o atendimento é em casa, de intervenção baseada em aba, em caso de transtorno do espectro autista. Tem um conjunto de influenciadores aí que estão assumindo compromisso público de não fazer propaganda para a BET, né?
e tal. Eu vi isso aí. Só não fiz porque eu não sou de fazer propaganda, então ia ficar ridículo, ia parecer que eu tô querendo entrar na modinha. Mas, de fato, é uma coisa que eu recebo e-mails de e-mails e no Instagram, no direct, mas sei lá, toda hora aparece mensagens em relação a isso para divulgar isso, e obviamente isso não faz o menor sentido, né? Não faço praticamente para nada, não sei para livro, alguma coisa assim, um curso, né? Mas de fato é um problema social muito grande para todas as pessoas, na minha interpretação. Na minha interpretação, esse é o tipo de coisa que não traz nenhum benefício, só traz malefícios. O que a gente tem visto em relação a essas apostas é terrível. Agora, em relação a indivíduos em maior condição de vulnerabilidade, isso é duplamente preocupante. É claro que a gente precisa, como eu disse, fazer pesquisas brasileiras, entender isso. Melhor seria se a gente nem tivesse, porque nem tivesse essas apostas, na minha opinião, né? Mas, a gente precisa para a gente encontrar formas de apoiar esses indivíduos e de protegê-los, né? Então, esses dados que eu acabei de dizer, apesar de eles não serem conclusivos, eles devem fazer com que as famílias de pessoas autistas, no meu entendimento, né, fiquem duplamente atentas, né, porque a maioria das vezes tem um celular, tem uma forma em que isso pode acontecer, para evitar que haja começo, né, que o indivíduo comece nessa trilha de bet e de cassinos online, porque isso pode ser uma trilha que pode dar muita dor de cabeça. Eu, particularmente, acho que neste público, é um público que a gente tem que ter um cuidado especial, porque até por conta da rigidez, problemas comportamentais, depois que há um vício, é muito mais difícil. Até, eu tô falando assim, tem que ter mais cuidado com eles, mas pensando aqui do ponto de vista dos pais, mas também do próprio ponto de vista das pessoas autistas, né? Então, assim, a pessoa ter a clareza de dizer assim, olha, vou fazer o seguinte, não vou nem começar, nem uma fezinha no meu time do coração eu não vou fazer, porque é perigoso eu depois viciar nisso aí, vai ser difícil para mim mesmo, né? Então, para a gente ter uma clareza, né, fazer esse automonitoramento de que este não é um bom negócio para nós, para ninguém, e que, especialmente neste público, pode ser difícil lidar com essa adicção, com esse vício, né? Espero que, de fato, isso não se alastre na comunidade. Mas se alguém já teve experiência aqui, eu vou pedir para comentar aqui, para contar para nós aqui essa experiência, para a gente talvez dialogar um pouco mais sobre esse tema, tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau para vocês.